Olá, meus amigos da Auto Criativo, tudo bem? Pessoal, sejam todos muito bem-vindos. Estamos na aula de número 45 do seu curso de SketchUp. E o nosso assunto principal de hoje, eu vou comentar com vocês a respeito de alguns comportamentos, vamos dizer assim, de componentes paramétricos aqui dentro do SketchUp. E depois eu vou comentar um pouquinho com vocês a respeito de texturas projetadas, tá? Eu estou fazendo dessa forma, pessoal, colocando aí vários assuntos dentro de uma mesma aula, até para a aula também não ficar muito curtinha, né? E também para que a gente tenha de fato muitos assuntos e principalmente dessa parte de material que é extremamente importante para vocês aí no SketchUp, tá? Bom, então é o seguinte, o SketchUp, pessoal, ele é um programa, vamos dizer assim, muito solto, muito livre com o que você pode modelar. Você pode observar que você pode fazer muita coisa, milhões de coisas aqui aí no programa. E ele também tem a possibilidade de você inserir algumas restrições nos objetos que você vai modelar. Tá? Essas restrições elas são interessantes para você evitar que a pessoa estique, que a pessoa distorça aquele objeto que você está fazendo. Tá bom? Isso então é como se fosse um objeto paramétrico. Outra situação também é você ter componentes paramétricos. Então você consegue baixar muita coisa no armazém 3D de componentes paramétricos. Esses componentes também podem ter ali a possibilidade de esticar, encurtar, sem perder a sua estrutura. E outros componentes também você pode baixar de forma, por exemplo, você baixar uma janela e na hora que você insere aquela janela, ela automaticamente já abre o vão e o vão já é inserido ali para você colocar essa janela. Isso é feito através de componentes já prontos ou através também de plugins, extensões que você pode baixar e aí pesquisar na internet. Você vai encontrar algumas dessas extensões maravilhosas para fazer estes componentes, tá? A ideia geral, pessoal, de um componente, para ele se tornar um componente, vamos dizer assim, paramétrico, né? É você colocar alguma restrição nele de forma que você consiga evitar com que aquele objeto sofra uma alteração ou uma distorção que fique aí meio que bizarro, tá bom? Então, por exemplo, ó, um exemplo bem simples, pessoal, a gente faz assim, ó. Vamos supor aqui que eu vá fazer uma moldura. Ó, vamos fazer aqui uma letra F. A face de dentro a gente deleta, a de cá a gente coloca assim, tá? Então vejam só que legal. Eu vou pegar esse objeto, vou criar um componente, vamos pôr o nome de moldura, tá? Criar. Vou pegar ele aqui, vou rotacionar daqui para cá, tá? Então é o seguinte, ó, olha lá, eu fiz um objeto, tá? Uma moldura, e eu posso dizer que esse objeto ele pode ser alterado à sua escala de todas as formas. Ó, eu posso vir aqui nesses grid, ó, nesses grip, alterar aqui, posso alterar aqui, ó, tá? Mas eu não quero que a pessoa altere aqui, ó. Eu não quero que ela mude aí a espessura da moldura. Então, como é que eu faço, pessoal? Deixa eu apertar aqui o Ctrl Z para voltar. Isso. Eu posso pegar esse objeto, ó, e inserir nele alguma informação dinâmica. Essas informações de componentes dinâmicos, pessoal, eu vou explicar mais detalhadamente mais para frente para vocês. Mas dá para vocês já inserirem alguma coisa, ó. Vocês vão clicar aqui com o botão direito e vocês vão colocar aqui, ó, a opção de componentes dinâmicos. Deixa eu só dar uma olhadinha aqui, ó, componentes dinâmicos. Vai aparecer essa ferramenta, ó, uma mãozinha, uma opção para você colocar as opções e uma outra que você vai aplicar atributos. Dentre elas, ó, nós vamos clicar aqui, vai aparecer uma janela para a gente colocar atributos, tá? Ainda é tudo meio simplificado. Eu quero inserir um atributo para esse componente. Observem que ele está selecionado, não tá? Então, eu clico aqui no sinal de mais. E esse atributo, eu vou descendo aqui, ó, eu quero um atributo de escala, que é aquele que nós usamos ali, ó. Então, vem aqui, ó, comportamento, ó, Scale Tools. Eu vou clicar aqui. E observem que ele vai aplicar, então, esse atributo. Eu vou clicar nessa casinha aqui do lado, ó, e aí eu tenho, então, ó, todos aqueles grips que a gente viu lá, ó, tá? Então, eu quero que a pessoa consiga mexer para os lados, para cima, mas não consiga mexer nem para frente, nem para trás. Tá? Então, aqui, ó, eu posso ir calibrando, ó. Esses do meio aqui, ó, eu posso deixar.
Esse daqui, ó, eu tiro, que é o que vai fazer ela esticar para frente e para trás. Aqui, esse daqui também, ó, posso tirar. Esse aqui eu posso deixar, e esse eu posso tirar, e esse eu posso tirar. Então, observem lá, pessoal, que a pessoa só vai conseguir mexer nesse componente para cima, para os lados, né, ou para baixo. Olha lá que legal. E aí eu dou um aplicar. Então, esse comportamento aqui, ó, de Scale Tools vai funcionar nesse componente. Tá bom? Porque ele está selecionado, tá? Clico aqui. Observe, então, quando eu clicar no componente e vir no Escala, olha lá, pessoal, só apareceram aqueles grips ali, ó. No nosso caso aqui, pessoal, os grips eles estão incorretos porque nós tombamos o componente original, né? O componente original é deitado. Então, vejam só, deixa eu deitar ele aqui de novo, né? Ó. Deixa eu posicionar mais para cá. Isso, ó, ele fica assim, ó. Tá? A gente fez ele assim. O original ele é assim, né? Então, a gente clica aqui, ó. Olha lá. Então, ele mantém nessa posição. Deixa eu só fazer o seguinte, pessoal, para a gente não ter problema. Deixa eu desassociar ele e já vou girar ele aqui, ó, tá bom? Isso, vamos fazer ele já em pé, vai ficar mais fácil, tá? Então, esse aqui, ó, vou criar um componente, chamar de moldura, né? Ó, moldura 2, tá bom? Então, esse já vai ficar na posição certa que a gente quer. Então, vou selecionar ele, vou vir aqui, ó, em atributos de componentes. Vou aplicar, então, um componente de comportamento, ó, Scale Tools. Clico aqui e vou tirar os que eu não quero, né? Ó, esse fica, esse sai, esse fica, esse sai, esse fica, esse sai e esse sai, tá? Então, é todos que estão dando a volta aqui, ó. Dou um aplicar, pode fechar. Então, quando eu selecionar agora, ó, venho no Escala, agora sim, pessoal, olha lá. Então, a pessoa só consegue esticar ou encurtar e só consegue, ó, abaixar ou diminuir ele, ó. Não dá para você esticar ele aqui, ó, para frente, ó. Eu não consigo perder essa informação, tá bom? Isso aí foi um dos exemplos bem simples, pessoal, para você aplicar, por exemplo, aí esse tipo de parametrização. Agora vejam só que legal. Eu vou deletar aqui, vou vir aqui em janelas, ó, armazém 3D. E vamos fazer uma pesquisa aqui, ó, por exemplo, Window, vamos digitar Window, pessoal, porque eu acho que está em inglês ou australiano, ó, Window ASW, deixa eu ver, ou é AWS, deixa eu ver aqui, ó, AWS. Isso, ó, é uma marca, né, de esquadrias, eu acredito que é australiano, que são praticamente objetos paramétricos, tá, ó. Vamos dar uma olhadinha aqui. Vamos baixar esse aqui, ó. A Magnum baixar. Tá? Clico em sim. Isso. Olha lá. Vejam só. Então, essa janela aqui, ó. Esse é um tipo de janela. Observem que ele tem aí as suas dimensões. Eu posso pegar aqui, ó. Então, a escala e alterar o tamanho do objeto. Tá? Olha lá. Posso alterar o tamanho. E aí, a janela ela é alterada. Ó. Observem que aqui, ó, afinou e aqui continua largo. Então, essa não é paramétrica, tá? Então, a gente vem aqui, armazém 3D, vamos dar uma olhadinha. O interessante para você saber se ela é paramétrica ou não, pessoal, é isso daqui, ó. Quer ver? Deixa eu clicar aqui. Aqui embaixo, ó, geralmente eles mostram a opção, ó, ver mais detalhes, tá? Eu abri mais a janela, ó, mais detalhes. E aí ele acaba mostrando aqui, ó, dinâmico, ó, tá vendo? Ó, componente dinâmico, sim. Então essa tem a possibilidade, tá? Você clica aqui em baixar, sim. Vou clicar, essa aqui eu vou deletar, tá? Então olha lá, pessoal, eu tenho um objeto que eu posso usar então o comando escala, ó, e adaptar para qualquer tipo de vão, ó. Olha lá, então ela meio que se ajusta, ó, mesmo eu encurtando ou não. Então, um tipo de janela, ó, que serve para vários tipos de vãos, ó, ou para muitos tipos de vãos aplicados aí nos projetos. Olha que legal. Tá bom? Isso, obviamente, é um cálculo muito avançado, tá, pessoal? Que é aplicado no componente. E aí requer um estudo para você fazer isso daqui. Ou seja, ele recalcula para que o objeto não sofra aí essa distorção, tá bom? Eu vou explicar mais detalhes para vocês, então, nas aulas de componentes dinâmicos. Mas lá para frente, eu acho que na aula de número 56, 57,
eu volto nesse assunto aí com vocês, tá? E outro detalhe interessante é vocês virem aqui, por exemplo, em janelas, ó, Extension Warehouse, e vocês digitarem aqui a palavra Parametric. Ó, por exemplo, vocês digitarem aqui, ó, Parametric. Aí eles vão te oferecer algumas extensões, ó, bem interessantes que têm aí um comportamento, né, de componentes dinâmicos, ó. Por exemplo, essa daqui é essa aqui que a gente já está usando. Você tem, por exemplo, a Teapot. Essa daqui, ó, faz com que objetos redondos, né, quadrados, fiquem um pouquinho mais arredondados, textos 3D. Ou seja, muito deles aqui, ó, faz com que você tenha objetos muito complexos. Ó. Esse aqui, por exemplo, ó, Parametric Sky, faz com que formas mais cúbicas se transformem realmente em objetos mais complexos, né, em malhas mais complexas. Ó. Esse aqui faz então janelas, como eu comentei, para você inserir rapidamente em vãos de paredes. Ó. Então você dá uma olhadinha aqui, depois com um pouquinho de paciência, alguns desses componentes, ó, eles são aí, aliás, algumas dessas extensões são bastante interessantes para constituir componentes, tá bom? Bom, vamos falar um pouquinho agora, pessoal, sobre textura projetada. A textura projetada, pessoal, ela é bastante interessante. Por exemplo, ó, vamos pegar aqui, ó, uma malha feita no local com a nossa ferramenta que a gente tem aqui, ó, é que a partir do zero. Só que eu quero que a partir do zero tenha quadradinhos de 30 centímetros, ó, 0,3. Vamos fazer bem grande aqui, ó. Isso. Isso aqui é um componente, né, um grupo. Vou aqui desassociar. E aí depois eu vou usar a ferramenta aqui, ó, tá? Vamos colocar com 5 metros. E a gente vai criar, então, uma malha bem irregular, ó. Isso assim, ó. Deixa bem irregular mesmo, ó. Tá? Vamos fazer agora com 2 metros. E pequenos pontinhos assim, mais irregulares ainda. Ó. Vocês estão vendo aí que a face, né, ó, da malha, ela é praticamente aí toda irregular. E se você aplicar um material aqui, mais ainda não tem condições, né? Ó, se você vir aqui em materiais, vamos pegar aqui, por exemplo, deixa eu ver o que a gente tem de madeira. Acho que madeira não vai ser legal para exemplificar. Vamos colocar pedra mesmo. Pode ser esse daqui, ó, pedra escovada, tá? Então, ó, se eu clicar aqui, pessoal, ó, são objetos soltos, tá? Vou clicar em todos de uma vez, vou vir aqui e aplico o material, tá? Ele vai demorar um pouquinho para pensar, porque é um objeto bem grande, tá? Você vai observar lá, ó, que a textura, ela não fica 100%. Deixa eu colocar aquela outra no modelo, que é aquelas linhas que a gente utilizou, tá? Ó, essa aqui, ó. Então, vou selecionar tudo, vou clicar aqui e vou aplicar. Deixa ele pensar. Isso. Aqui, ó, na textura, a textura é perfeitamente todas as linhas lado a lado. Mas olha só como é que ficou a bagunça aqui, pessoal. Ó. Tá? Eu poderia, pessoal, fazer assim, ó. Pegar esse objeto aqui e usar lá o mapeamento, né? Como você já sabe. Ou eu posso também fazer uma textura projetada. A textura projetada, pessoal, ela faz o quê? Ela vai pegar esta imagem aqui, ó, que você tem, e vai literalmente projetar sobre alguma coisa. Tá? É como se você estivesse pegando essa imagem aqui, ó, e colocando ela num retroprojetor, numa tela de cinema. Tá? Entenda-se isso. Tudo que estiver passando na frente da tela do cinema vai ter, então, aquela textura na sua face. Tá bom? Ok? Então, esse é o raciocínio. É como se eu tivesse uma imagem que estará, então, estampando algo ali na sua frente. Então, vejam só que legal, pessoal. Eu vou fazer aqui ó, um retângulo bem pequenininho de 1 por 1. Tá? Nesse retângulo, eu vou aplicar, então, o material. Olha lá, eu clico, o material foi perfeitamente aplicado, né? Olha lá, pessoal. Então, a textura ela foi perfeitamente aplicada, ó, porque né, a face ela está planar aqui, está perfeitamente no plano. Bom, vamos fazer assim, ó. Esse objeto aqui, ó, eu vou selecionar ele, pessoal, todo para tirar essas linhas de uma única vez, tá? Para tirar essas linhas de uma única vez, a gente pode fazer assim, né? Como eu comentei com vocês, se vocês quiserem, vocês podem apertar a borracha e apertando o Shift, vocês vão ocultando,
tá? Uma a uma. Ou, se vocês quiserem, pode vir aqui, ó, em janela, bandeja padrão, ó, suavizar arestas. Quando vocês clicam em suavizar aresta, você pode selecionar com 3 cliques todo mundo aqui, e aí você pode, ó, aumentar ou diminuir os graus da quantidade dessas faces, ó. Ou seja, vocês vão ter mais faces ou menos faces. Ou vocês podem vir aqui, ó, suavizar as que estão normais ou suavizar as coplanares. Então, praticamente, ó, vocês não terão linhas nenhuma mais lá, ó. Tá bom? Deixa eu só aplicar aqui, ó, suavizar coplanares. Isso, ó, deixo ligado. Praticamente, ó, desapareceu lá, ó, as linhas que eu tenho da face. Tá bom? Agora, pessoal, depois que a gente tira as linhas, a gente vem aqui, ó, seleciona, botão direito, vem na opção textura e aqui nós temos a opção projetada, tá? Se a de vocês tiverem aqui posição, vai aparecer as taxinhas. No caso, ó, clica aqui, botão direito, projetada. Se apagar, deixa eu ver aqui, ó, tem que ficar acesinha aqui, ó, tá bom? Projetada. Depois que você criou, você vem aqui, ó, no conta-gotas e pega uma amostra dessa textura projetada, tá bom? Agora, pessoal, ó, basta vir aqui então na superfície, ó, você estará projetando essa imagem sobre toda essa malha. Pessoal, olha lá, que chique. Tá bom? Então, quando vocês tiverem lençóis, como eu comentei, toalhas, cortinas, vocês podem fazer desta forma, tá bom? Se a cortina de vocês estiver em pé, então a foto também tem que ficar de pé, tá? Vocês podem fazer assim também, pessoal. Deixa eu só voltar aqui. E só deixa eu voltar quase tudo. Vocês podem fazer pedaço por pedaço, ó. Por exemplo, essa daqui, ó, já não é uma textura projetada, ó, já é uma projetada. Você pega o histórico e aí você pode, por exemplo, colocar em algumas partes, ó, e outras não, que você precisa, ó. Tá? Tudo que você clicar aqui, então, ó, vai entrar como uma textura literalmente aí projetada, tá? Vamos fazer um outro exemplo. Deixa eu aplicar tudo de uma vez. Vou vir aqui, ó, em suavizar arestas, tá? Vou clicar aqui em todo mundo. Vou tirar aqui essas duas opções. Deixa eu ver. Ficou algumas linhas aparecendo. Vou clicar aqui em tudo de novo. Desmarco. Deixa eu tirar aqui. Isso, ó. Suavizou agora, ó, tá? Quando ele apaga aqui, ele dá uma suavizada legal lá. Então, bolinha, clico aqui, ó, já tá lá inserido, tá? Um outro exemplo, pessoal, assim, ó, deixa eu fazer aqui um círculo bem grande. Aqui assim, ó. Isso. Vamos supor que isso daqui seja uma tela de uma televisão curva. Vamos fazer assim, ó. Vamos fazer aqui, eu estou fazendo de um tamanho qualquer, pessoal, apenas para exemplificar para vocês, ó. Então, não preciso disso, não preciso disso e não preciso disso daqui, ó. Então, vamos supor que isso daqui seja uma tela curva e eu queira estampar, por exemplo, uma imagem em um objeto curvo como esse, ó. Você vai observar que se você aplicar uma foto aqui, ó, por exemplo, eu vou criar aqui um material. Deixa eu ver dentro das outras pastas se eu tenho alguma foto para inserir aqui, tá? Pronto, pessoal, adiantei aqui um pouquinho o vídeo, já baixei uma foto da internet, ó, um Lamborghini. Então, eu vou trazer essa foto como uma textura, tá? Aliás, eu estou trazendo ela para cá, para dentro do meu projeto, como um material, tá? Ó, clico aqui, aparece a foto, pode deixar 1 metro por 1 metro, ok. Então, se você observar, se você tentar colocar esse material aqui, olha lá o que vai acontecer. Vai aparecer um monte de carrinho, mas você quer uma foto única. Se você vir aqui, ó, em editar e ficar tentando aumentar o tamanho da textura, por exemplo, 5 metros, você também vai ter ali a imagem distorcida, tá? Por quê? Porque a parte curva da televisão, pessoal, aqui, ó, um exemplo dessa tela, se você ligar aqui, então, como eu comentei, geometria oculta, são várias faces, ó, tá? Então, você pode também fazer a textura projetada. Vejam só, vou ligar aqui, aliás, desligar. Vamos habilitar um retângulo giratório aqui na frente. Deixa eu colocar aqui para o alto. Isso. Então, aqui, ó, eu vou aplicar então aquele material do Lamborghini aqui. Vou vir aqui, botão direito, textura, posição. E vamos deixar tela cheia, né? Ó.
Isso, só um pouquinho menos assim, ó. Pode ser aqui, ó. Concluído. E vamos pegar essa linha e vamos subir ela um pouquinho, ó. Isso, olha lá, pessoal. Então é essa imagem que a gente quer que fique aqui, ó, em uma face curva, tá bom? Então a gente pode fazer assim, ó. Seleciona, botão direito, textura, adivinha, projetada, ó, projetada. Clica no conta-gotas, clica aqui para pegar a amostra e aí você cola aqui. Olha lá, pessoal. Agora já acertou, ó. Ficou certinho. Então quando você precisar fazer alguma coisa que tem uma estampa curva, sei lá, um adesivo para pôr numa parede, ou até mesmo uma imagem numa televisão curva, ou várias situações, você usa então aí as texturas projetadas. Olha lá que legal, pessoal. O efeito que a gente tem, ó, toda a parte ondulada, literalmente, ó, e com a estampa sem estar irregular, tá? Se você tiver situações que a estampa seja muito irregular, muito orgânica demais, aí você parte então lá para as opções do mapeamento que eu comentei com vocês aí nas aulas passadas, tá bom? Pessoal, espero que vocês tenham gostado da videoaula de hoje. A próxima aula ela é interessantíssima, que a gente vai falar sobre componentes 2D. Eu vou explicar para vocês todo o comportamento quando você quer, por exemplo, desenhar árvores, pessoas e aplicar aí dentro dos seus projetos. Legal? Pessoal, muito obrigado pela atenção e aguardo vocês então aí na próxima aula. Tchau, tchau, pessoal!